Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, convido você a meditar comigo o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de nosso Senhor, ele sempre vem para nos orientar, para nos iluminar, para nos exortar e também para nos consolar. Eu vejo hoje o Evangelho como um Evangelho de consolação e ao mesmo tempo de exortação. Por quê? Jesus nos fala sobre o reino de Deus. Ele conta duas parábolas. E hoje poderíamos pensar assim, diante de um mundo que estamos vivendo. O mundo está em guerra, cada vez mais focos de violência. Não precisa as pessoas aqui estarem em guerra, mas nós sabemos que a violência está perto da nossa casa. Quantas situações difíceis. As pessoas abandonam a fé, já não querem mais acreditar, preferem acreditar em outras coisas e abertamente, às vezes, falam até contra a fé. Coisas que antigamente era muito difícil se ver e se ouvir, mas hoje parece que está cada vez mais difundido. Hoje, inclusive, dia 31 é o dia das bruxas, e quantas festas de Halloween, quantas pessoas se fantasiando de demônios, de coisas ruins, bem contrário àquilo que nos ensina a igreja, aquilo que nos ensina o Evangelho. E às vezes fazendo práticas de ocultismo, práticas de tantas coisas que ofendem ao Evangelho de nosso Senhor. Então, diante dessa realidade, nós evangelizadores podemos até nos desanimar. Mas para que anunciar o Evangelho? Parece que ninguém mais quer ouvir. Não, mas não deve ser essa a nossa atitude. E é por isso que o Evangelho nos exorta. Nos exorta porque Jesus diz, a primeira parábola, o homem que semeia a semente. E é como um grão de mostarda. A semente, ela demora para nascer, ela demora para acontecer. Mas depois que acontece, se torna uma grande árvore que abriga muitos pássaros. A segunda parábola nos diz que o reino de Deus é como fermento. O fermento é pouco na massa. Se coloca muito fermento na massa, a massa estraga. Então o fermento é pouco, tem que ser colocado na medida correta. E justamente o reino de Deus é como esse fermento que fermenta o mundo. Então nós não podemos desanimar. O que devemos fazer? A nossa parte é semear. Semear e esperar. A nossa parte é ser fermento. Ou seja, mesmo que sejamos poucos, estamos fermentando a massa, para que toda a massa cresça e se torne um belo pão para poder oferecer a nosso Senhor. Então o Evangelho de hoje ele nos convida à fortaleza diante das dificuldades na evangelização, à perseverança e à esperança de saber que a palavra de Deus, por mais rejeitada que ela pareça estar, o homem anseia por esse anúncio e no tempo certo ele irá acolher e a palavra de Deus dará frutos. Então, querido irmão, querida irmã, você que é cristão católico, eu convido hoje você a semear. A nossa parte é semear, entende? A nossa parte não é fazer a semente crescer, a nossa parte é semear. Então vamos semear com abundância, vamos jogar as sementes do reino de Deus aonde estivermos, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa igreja, na rua, quando estivermos caminhando na rua, joguemos as sementes da palavra de Deus. Certamente um dia, e mesmo que a gente não veja, esta semente tem o poder de transformar o mundo. Então não desanimemos. Jesus nos dá a força e nos diz, a palavra tem força em si mesma para dar frutos. Não somos nós que damos poder à semente, a semente que tem poder em si mesmo. Mas se nós não fizermos a nossa parte, que é semear, a semente não é lançada no solo, então não é capaz de crescer. Então semeemos, mesmo que tenhamos dificuldade de ver os frutos, mesmo que pareça que tudo está contrário, mas vamos semear com muita alegria e perseverança e esperança, porque é o Senhor quem faz brotar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.